Próxima questão, gente, questão 46. Lembrando que nós estamos fazendo a nossa correção baseado na prova V. Isso, né? exato. Isso. Ao noticiar o desenvolvimento, diz a questão, de mecanismos de prevenção contra a esquistossomose, um texto jornalístico trouxe a seguinte informação. Proteína do parasita da doença ensina, entre aspas, o organismo a se defender dele. Traduzindo a notícia em termos biológicos, é correto afirmar que uma proteína presente. Primeiro, esquistossoma mansoni, verme causador da esquistossomose, pertence ao filo? Plateuminto. Plateuminto, tá? Então, é um plateuminto. Segundo, o princípio básico da imunidade humoral, né, baseado em produção de anticorpos, é que quando um agente invasor penetra no seu corpo e ele tem moléculas estranhas, normalmente proteínas, não exclusivamente, né, essas moléculas se comportam, são classificadas, são nomeadas como antígenos, né, ativando o nosso sistema imunitário. Quando é a primeira vez que esse antígeno entra em contato com o corpo, há a chamada resposta imunitária primária, que é mais lenta, né, não atinge grande concentração de anticorpos específicos, porém, produz células de memória. São células que têm a ativação para a produção desses anticorpos específicos e são armazenadas em órgãos linfocitários e têm um longo período de longevidade. Né? Quando esse mesmo agente penetra no corpo a partir da segunda vez, essas células de memória são ativadas, produzindo uma reação imune muito mais rápida e intensa, com concentração final de anticorpos bem maior. Ou seja, uma resposta imune bem mais eficiente do que a primária. Essa resposta é chamada secundária. Tá? Então, a descrição correspondente a isso estava na alternativa A. Então, o aluno tinha que sacar aí, né, Guilherme, essa diferença entre a resposta imunitária primária e secundária e fazer essa relação entre as duas. Exatamente. E também, claro, ter o conhecimento de biologia animal para classificar corretamente o esquistossoma mansoni, né, como plateuminto. Exato. Ok? Próxima questão, questão 47, questão que envolvia biologia celular, no quesito transporte de membrana, transporte passivo, osmose, difusão, né, e um pouco de botânica também, tá? A questão colocava uma situação em que um tubo de vidro contendo uma certa solução era emborcado um recipiente contendo uma outra solução. Na abertura do tubo de vidro, uma membrana semipermeável. E a situação é que, ao longo do tempo, o tubo de vidro absorve a água, né, do recipiente, o que indica que houve osmose no sentido do recipiente para a solução do tubo de vidro. Né? A osmose ocorre sempre no meio hipotônico, menos concentrado, para o meio hipertônico. Logo, a solução do tubo de vidro é hipertônica em relação à solução B. Ok? Bem. Bom, esta situação, ela se reflete aqui nas alternativas no contexto biológico. E aí, Murilo, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta, a alternativa E, ao que acontece com as células guarda e resulta na abertura dos estômatos. Então, pessoal, as células estomáticas, tá, também apresentam uma concentração maior, o que vai acarretar a entrada de água por osmose, aumenta a turgescência dessas células e que vai causar a abertura da fenda estomática, aí facilitando a transpiração vegetal. E as trocas gasosas, né? E as trocas gasosas e oxigênio. para o processo de fotossíntese, respiração celular. Isso, exatamente. Das plantas. Muito bem. Então, uma questão boa, né? Boa. Uma questão que coloca um conceito de biologia celular e aplica esse conceito a uma situação específica nos vegetais. Aí colocando áreas da biologia, né, diferentes Isso, em uma né? mesma questão. Uma interdisciplinaridade Uma doméstica. interdisciplinaridade, Né? exato. No próprio quintal da biologia aí. Isso. Vamos lá, gente, questão 48, né? É uma questão de genética. Há um heredograma, uma genealogia dada, que mostra um indivíduo afetado, um homem afetado por uma doença genética rara, e ele diz, causada por uma mutação num gene localizado no cromossomo X. Herança ligada ao cromossomo X, tá? Também conhecida como herança ligada ao sexo. Tá? Você está vendo o heredograma aí na imagem, na sua tela. E aí as probabilidades dos indivíduos 7, 12 e 13 serem portadores do alelo mutante são respectivamente. Então, primeira coisa, o indivíduo 1 é um homem afetado, é o único indivíduo afetado nessa genealogia. Como ele tem 3 filhas que não são afetadas, né,
e nas meninas um cromossomo X vem do pai e o outro vem da mãe, você deduz aí que o alelo mutante se comporta como recessivo, tá? Assim, os indivíduos 5, 6 e 7 são obrigatoriamente o quê? São de fenótipo dominante, mas são portadores desse alelo mutante recessivo, tá? Os indivíduos 12 e 13, né, filhos de 7 e 8, 13 é um homem normal, né? O homem só tem um cromossomo X e não apresenta, portanto, o alelo mutante. Senão ele seria como 1, né? Afetado pela anomalia. E 12 é normal, portanto, um cromossomo X seguramente tem um alelo não mutante, o alelo dominante. E o outro, a mãe de 12 é um indivíduo 7. Está vendo na imagem? E 7 é obrigatoriamente heterozigota. Tá? Ela é normal, porém portadora do alelo recessivo. Um dos cromossomos X de 12 foi herdado de 7. Tá? Tem 50% de chance de ter o alelo azão, o alelo dominante, desculpe pelo azão, e 50% de chance de ter o alelo recessivo. Tá ok? Então, as probabilidades de 7, 12 e 13 serem portadores do alelo mutante são, respectivamente, 7 é, com certeza, portadora, 100% de probabilidade. 12, 50%. Tá? E 13, seguramente não tem esse alelo mutante, 0% de probabilidade. Alternativa D de dado. Questão básica, né, Murilo? Sim. De análise de heredograma. Quem treinou aí herança ligada ao sexo, os exercícios de daltonismo. Isso, importante fazer exercício, Exato. Né, nessa área da Acho genética. que não esqueceu e matou essa questão. Perfeito. Ok? Ok. Questão 49, pessoal, era uma questão de fisiologia comparada, né? Fisiologia animal, então, do sistema circulatório, tá? O exercício nos mostrava um esquema de um coração de anfíbio, ele fala aqui no exercício que era um sapo, né? E claramente, pessoal, ao observar o esquema, verificamos que não há a presença do septo interventricular, tá? Que separaria ali o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Então, nos anfíbios há uma mistura aí do sangue arterial com o sangue venoso, o que não ocorre nos homens, né? Os mamíferos, isso não ocorre. Há um septo interventricular e não há o encontro entre o sangue arterial e o sangue venoso. Então, resposta certa aí, alternativa D de dado. Ao contrário do que ocorre no sapo, nas câmaras do coração humano, por onde passa sangue arterial, não passa sangue venoso em decorrência da presença do septo interventricular. Sabe tudo esse menino. Correto, Guilherme? Vamos lembrar que nos anfíbios, então, como o ventrículo é único, não há essa separação, é chamada circulação dupla e incompleta. Exato. Em aves e Sim. mamíferos, circulação dupla e Completa. completa. Exatamente. Então, falando em completa, isso completa as questões de biologia da prova. E havia uma questão interdisciplinar, né? No estilo FUVEST, tá? A questão número 2, que falava da passagem do modo de vida do homem, né? Espécie Homo sapiens, do estilo caçador-coletor para um modo de vida mais sedentário. Isso teria acontecido há cerca de 12 mil anos, né? E que essa passagem foi causada pela domesticação de animais e de plantas. Então, o homem, antes dessa domesticação, era um homem que tinha um hábito mais nômade, muito bem. Ou seja, ficava correndo atrás, né, dos animais, seguindo os fluxos migratórios dos animais, para manter aí um repertório de animais para sua caça. E também seguindo, né, as estações do ano, que iam se refletindo em diferentes territórios, na produção de frutos e raízes e tal. Mas com o tempo o homem aprende, né, para se fixar na terra, ele aprende a domesticar espécies animais e vegetais. O que significa isso? Ele passa a manipular espécies de que maneira? Imitando a natureza, sem saber, né? Na época não sabia disso, mas ele passa a selecionar entre os vegetais e os animais aqueles indivíduos que eram portadores de características mais adequadas, não à sua sobrevivência, mas adequadas às necessidades humanas. Do homem. Tá? E repete essa seleção, usando os mesmos critérios, por várias e várias gerações. Elimina os indivíduos que têm características que não são interessantes, né? Preserva os indivíduos que têm características interessantes e os deixa se reproduzirem.
A cada geração ele repete esse procedimento e com isso ele vai eliminando a cada geração as variações que são indesejáveis, né? E purificando gerações, né? Com os indivíduos que têm as variações desejáveis. É o homem com elemento seletivo. E com isso ele consegue fazer várias raças, sub-raças, enfim, de animais e plantas que são adaptados não à vida ambiente, mas às necessidades humanas. Modernamente, como é que a gente chama isso, Murilo? Melhoramento genético. Melhoramento Isso. genético. Né? Exato. Uma coisa que se faz até hoje, né? E hoje com muito mais conhecimento, com muito mais propriedade, com resultados que podem ser obtidos de maneira mais eficiente. Tá? Mas é uma coisa muito antiga. Com isso, o homem não tinha mais, não dependia mais de ir atrás desse ou daquele. Quer dizer, ele passou a cultivar plantas, ele passou a criar animais, né? E pôde desenvolver mais o hábito não nômade, não é um hábito mais sedentário. São técnicas que perduram até hoje e hoje, com o auxílio aí da biotecnologia, né, Guilherme, já estão muito mais avançadas. Exatamente. Hoje o homem não só seleciona, como ele também, como as técnicas de biotecnologia permitem que ele faça uma, por exemplo, transferência de genes interespécies, né? Pegar o gene de uma espécie e transplantar para células de genes para células de outra espécie. Temos aí nossa soja transgênica de exportação. Exatamente, entre muitas outras espécies. Exatamente. Tá, ok? Isso acabava aparecendo corretamente na alternativa D de dado. Questão 2, alternativa D de dado. Murilo, o que você achou dessa prova? Acho que a FUVEST manteve a coerência das provas anteriores, né? Selecionou bem as questões. Uhum. Grau de dificuldade? Acho que se Tranquilo, manteve né? o mesmo, Isso. né? Não houve grandes surpresas nas questões. Né? O aluno devia mostrar, assim, um conhecimento abrangente, né, da biologia, nível de conhecimento básico, não foi exigido um nível de conhecimento mais especializado, tá? Questões absolutamente corretas, alternativas claras, parabéns à FUVEST. Novamente. Né? Mais um vestibular aí competente e eu espero que você tenha ido bem, né, Murilo? Tenho certeza que foram. Ótimo. Então a gente se encontra mais uma vez nas próximas correções. Um abraço. Até a próxima, pessoal.